Certamente a ministra vai ser uma das que vai estar lá na Sapucaí aí cantando o samba enredo da escola de samba que escolheu o presidente Lula, a história do presidente Lula para o ano de 2026. Vamos completar o nosso time aqui, já convido o Felipe Monteiro para a gente debater esse assunto. Eu falei que era um assunto polêmico, Felipe te disse que isso ia render, isso vai render sim até o carnaval. Muito boa tarde, Felipe, bem-vindo ao nosso contexto. Boa tarde, Leila. Boa tarde, Camila. Boa tarde, nossos telespectadores. É um prazer estar com vocês aí mais um dia, né? Mais um dia e mais um dia de polêmica, pelo visto, né? De muita polêmica. É impressionante, Leila, que as pessoas gostam de uma polêmica, né? Gostam de polarizar, gostam de polemizar, né? A Gleice Hoffmann cantando, né, parte do samba enredo ali do Congresso Nacional é uma forma de tensionar, né? O momento que várias pessoas estão colocando em dúvida a lisura, né, da escolha do samba enredo em homenagem ao presidente Lula no ano de eleição, né? Não dá para negar que o Lula é uma figura importante do Brasil. Quer você goste ou não do Lula, o Lula foi presidente por 3 mandatos, né? Fez seu sucessor uma vez, veio de baixo e virou presidente da República. Não dá para você negar a importância do Lula, que é digno, na minha opinião, das homenagens de qualquer escola de samba, né, que queira contar uma história interessante, ainda mais uma história de uma figura importante e relevante. Mas não dá para a gente também esquecer, né, que nós tivemos no ano eleitoral, né, e no eleitoral requer determinados tipos de cuidado. Então, eu tenho minhas dúvidas, né, a gente estava a conversar com um grande especialista de direito eleitoral sobre o assunto, né, a gente pode tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, mas tem minhas dúvidas, né, o quanto isso não é, de fato, uma campanha eleitoral antecipada, né? O Lula participando dessa homenagem, ele vai estar 1h30, no mínimo, né? Sem contar a prévia, sem contar a repercussão depois, e em grandes mídias, né, que vai repercutir o desfile, né? Sem sombra de dúvida, isso geraria, na minha opinião, né, uma posição, né, de privilégio em relação aos outros pré-candidatos. Mas o grande problema, Neila e Camila, é que no Brasil, infelizmente, não há nenhuma regra rígida sobre pré-campanha, né, sobre o período que antecede a campanha eleitoral. Ou seja, essas ambiguidades, essas lacunas na legislação do Brasil gera esse tipo de situação, né? Na minha opinião, o Lula poderia pedir, não agora, porque agora não tem como a escola de samba mudar o seu enredo e mudar o seu desfile, mas ele poderia ter pedido, né? A escola de samba poderia ter também o bom senso, né, de fazer essa homenagem em outro momento, né? Mas nesse momento aí vai gerar polêmica, vai gerar confusão. Eu entendo o lado que fala que a campanha é antecipada, sim, porque coloca o Lula em uma situação de superioridade, né, em relação ao tempo exposto muito maior que os outros pré-candidatos. Neila. Então, vamos conversar com quem entende de fato da legislação. O doutor Alexandre Rolo participa conosco hoje aqui do Contexto Metrópolis para explicar para a gente se é sim campanha eleitoral antecipada, se não é, se de fato o presidente Lula, o PT e a escola de samba podem ser penalizadas pela escolha do samba enredo utilizando o presidente da República, que é sim o candidato à reeleição em um ano eleitoral. Doutor Alexandre Rolo, seja muito bem-vindo, boa tarde. Eu já queria que você começasse explicando para a gente se é sim configurado uma campanha eleitoral antecipada, o uso do nome do presidente Lula e da história dele num samba enredo em ano eleitoral. Boa tarde, Neila, boa tarde, Camila, boa tarde, Felipe, boa tarde a quem nos assiste. Quero começar dizendo que o tema é bastante polêmico, isso já foi falado aqui pelo Felipe, eu concordo, é polêmico. Nós estamos tratando de direito, e direito é uma ciência humana, não é uma ciência exata, então não estamos tratando aqui quanto que dá 2 mais 2, né? A resposta seria 4, isso é fácil, na matemática, na ciência exata, mas no direito cabem discussões. Então, o que eu posso falar é a minha opinião, e a minha opinião é no sentido que eu estou totalmente desconfortável com essa situação sob o ponto de vista eleitoral. Eu acho que a escola de samba, qualquer escola de samba, tem o direito de homenagear qualquer figura pública, isso é fato, isso é verdade, mas eu acho que o momento desta homenagem é bastante infeliz.
Essa homenagem poderia ter sido feita o ano passado, poderia ter sido feita no ano retrasado, poderia ser feita de homenagem, que pode sim configurar, na minha opinião, campanha antecipada, propaganda antecipada, e vou além, Neila, vou além. Se for só a propaganda antecipada, eu diria que até é fácil, porque isso pode ser revertido em sanção pecuniária, e sanção pecuniária, bem ou mal, a gente consegue pagar, o PT consegue pagar, o Lula eventualmente conseguiria pagar, mas eu vejo isso como abuso, e o abuso gera cassação. Então, a depender daquilo que vai acontecer na avenida, e eu tenho certeza que todos estarão filmando, inclusive as próprias redes de televisão estarão filmando tudo o que acontecer no momento do desfile, eu diria que isso pode se reverter num abuso do poder político, abuso do poder econômico, porque nós temos dinheiro público envolvido, como disse aqui a Camila, a Embratur fez doação para todas as escolas, inclusive para essa, e, portanto, isso pode escambar um abuso, e esse abuso pode gerar lá na frente um problema sério para a candidatura do presidente à reeleição. De eu passar a palavra para os meus colegas, eu só queria que o senhor citasse ou um ou dois abusos que a gente pode ouvir nesse samba enredo aí do Carnaval que podem levar a essa cassação, possível cassação da chapa, da candidatura da reeleição do presidente Lula. Sei lá, talvez o número do partido, o número do presidente Lula, algo que possa, enfim, prejudicar a campanha do presidente Lula ou até mesmo beneficiá-lo frente ao outro candidato aí em 2026. Vamos lá, Neila, já tinha feito a lição de casa, já tinha destacado alguns trechos aqui da letra do samba enredo. Quero frisar que essa eventual cassação, é claro que não seria agora, né? Agora não tem candidatura ainda, não tem nada disso, seria lá após a formalização do pedido de presidente à reeleição. Isso pode acontecer lá na frente, em setembro, em outubro, e até eventualmente após a própria eleição. Mas vamos lá no samba enredo, alguns destaques aqui que eu tiro da letra. Está escrito lá, né? Está lá na letra, por ironia, 13 noites, 13 dias. 13, como nós sabemos, é o número do PT, é o número que ele vai concorrer à reeleição. Então, uma homenagem que eu vou fazer à vida do ex-presidente, não precisaria ter na letra 13 noites, 13 dias, que é o número com o qual ele vai concorrer à reeleição. E aí continua o samba enredo. Tem filho de pobre virando doutor. Isso é apologia, isso é uma afirmação benéfica, é um elogio a um pré-candidato. Tem filho de pobre virando doutor. Comida na mesa do trabalhador. Quer dizer, estão fazendo apologia aqui a um pré-candidato. Sem mitos falsos, sem anistia. Não precisa ter, numa homenagem à vida do presidente Lula, falar de anistia. Quem está pedindo anistia, como a gente sabe, é o ex-presidente Bolsonaro. Não sou aqui defensor do ex-presidente Bolsonaro, mas quem está pedindo é o ex-presidente Bolsonaro. Precisa colocar sem anistia nesse samba enredo? Tem para mim que não. E aí termina aqui com chave de ouro, digamos assim, no final da letra, né? Olê, 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 olá. Vai passar nessa avenida mais um samba popular. Olê, 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 olá. Lula, Lula. E é claro que vai ter o L sendo feito pelas pessoas. Isso, para mim, é apologia. Isso, para mim, é afronta à paridade de armas. Isso, para mim, é afronta à isonomia. Candidatos precisam ter isonomia, paridade de armas, etc. Isso, para mim, não é isonomia, não é paridade de armas. Deixa eu passar a palavra para a Camila. Camila, sua pergunta, por favor, para o doutor Alexandre.
Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria entender, só para a gente deixar claro então, porque tem essa questão do samba enredo, a homenagem que a escola de samba faz para o presidente, e também tem a questão dos recursos públicos, como o senhor já mencionou aí na primeira resposta. Caso não houvesse os recursos públicos, de alguma forma a Embratur haja nessa questão, retire os recursos enviados, ainda assim poderia ser configurado um abuso do poder político, um abuso de poder financeiro, a campanha eleitoral antecipada. Como que o senhor vê essa questão caso não tenha o recurso público envolvido? Camila, o não recurso público, a inexistência de recurso público, quer dizer, por exemplo, se a Embratur desistir de fazer essa doação para as escolas de samba, isso afastaria eventual abuso do poder econômico. Então, já seria um bom caminho para a defesa do presidente. Então, nós não teríamos mais o abuso do poder econômico, porque não teria dinheiro público envolvido aí, financiando esta apologia ao presidente da República. Mas ainda, ou seja, isso facilitaria a defesa do presidente. Mas eu entendo que, mesmo assim, continua havendo problema, e aí seria o abuso do poder político. Ele só está sendo homenageado por ser presidente, como eu já falei e repito, candidato à reeleição. Então, ainda sobraria, digamos assim, o abuso do poder político a ser discutido lá na frente. Alguém há de reclamar lá na frente de abuso, e essa vai ser, sem dúvida nenhuma, uma dor de cabeça ao presidente e candidato à reeleição. Bom, deixa eu passar a palavra agora para o Felipe. Felipe, sua pergunta, por favor, para o doutor Alexandre. Alexandre, prazer estar contigo aqui, discutindo esse assunto polêmico, né, e fazer nosso público se inteirar sobre esse assunto, que realmente é difícil, né? Agora, tem uma questão, no meu modo de ver, que pode agravar ainda mais essa alegação de abuso de poder político, né? Porque o presidente da escola de samba é vereador pelo PT, né? Ou seja, claramente tem uma conotação aí de uma pessoa que tem uma vontade de ter ganho político em relação ao desfile em homenagem ao Lula, né? Então, eu queria saber se isso poderia agravar essa argumentação. Eu queria também colocar outro ponto aqui que eu acho que é importante, né? Eu sinto que a legislação do Brasil ela é pouco útil ou omissa em relação ao período pré-eleitoral, né? Tem poucos instrumentos, poucas ferramentas que alguém pode buscar, né, para tentar equiparar as armas em concorrer, em competir em umas eleições eleitorais, né? Até porque a gente não sabe que são os pré-candidatos também, que é o grande problema, né? Então, eu queria saber o que você acha dessa omissão da legislação e o que a gente poderia fazer para aprimorar a legislação nesse sentido. É terrível, né? O contexto só se agrava. Eu confesso que eu não tinha essa informação que você acabou de passar, eu não sabia de que o presidente da escola de samba é vereador, então só agrava, quer dizer, o contexto, vão aparecendo situações aí que só agravam essa situação jurídica. Se eu fosse advogado do presidente Lula e o presidente Lula me perguntasse: Alexandre, posso dormir tranquilo? Você me dá 100% de certeza que eu não vou ter problema? Eu responderia: presidente, eu não dou 100% de certeza que o senhor não vai ter dor de cabeça. Eu acho que pode vir a ter, sim, dor de cabeça, e vou além. Se fosse um cliente meu, prefeito, candidato à reeleição, eu diria para o meu prefeito: cuidado, porque você vai ser caçado. O Lula, por ser o Lula, por ser presidente da República pela terceira vez, aí candidato à reeleição a um quarto mandato, pode até ser que não aconteça nada por conta da figura do Lula. Mas fosse repito, um prefeito meu cliente, eu teria toda a preocupação do mundo, e eu tenho certeza que o Ministério Público, a essas alturas do campeonato, já estaria no pé desse meu cliente prefeito. E aí, por que eu estou falando isso, Felipe? Porque esse precedente de agora, 2026, é gravíssimo para 2028. E a partir do momento que o TSE disser: ok, não tem problema nenhum, todos os prefeitos do Brasil em 2028 que forem candidatos à reeleição vão dar um jeitinho de fazer com que as escolas de samba locais
dos seus municípios façam esse tipo de apologia. E tentando responder, para também não demorar muito, a sua pergunta da questão da omissão da legislação, veja, Felipe, a legislação ela não tem como tratar de todos os atos da vida das pessoas. Então, a legislação ela vai até onde dá e, para suprir eventuais lacunas da legislação, nós temos a jurisprudência, nós temos precedentes, por exemplo, da Justiça Eleitoral, que dizem que não pode haver pedido explícito de voto para a configuração, por exemplo, da propaganda antecipada. Então, eu até entendo que não há, no samba enredo, pedido explícito de voto, não tem mesmo. Em nenhum momento fala que vamos votar no Lula, não tem, isso não tem no samba enredo. Mas também a jurisprudência do TSE fala nas tais palavras mágicas. Então, o que são palavras mágicas? Seriam, por exemplo, conto com você, lembre de mim na próxima eleição. Isso também não tem, mas o contexto do samba enredo e da festa que vai ser no dia, com as pessoas falando Lula, Lula, olê, 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 colocando L na mão, etc., tudo isso pode gerar um quadro onde a Justiça Eleitoral poderá reconhecer aí a prática da propaganda antecipada, que, repito, se resolve com sanção pecuniária. Até R$25 mil é a pena máxima no primeiro momento, ou o equivalente ao valor da propaganda. Então, poderia ser, por exemplo, o equivalente daquilo que foi gasto com a escola de samba ao realizar esse carnaval, essa festa aí, o que aumentaria o valor da sanção pecuniária. Sabe, doutor Alexandre e Felipe, eu estava me lembrando que na eleição passada nós estávamos discutindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi punido por fazer lives, enquanto era presidente ainda, na biblioteca do Palácio da Alvorada. Ele foi punido por fazer lives na biblioteca do Palácio da Alvorada, enquanto ainda era presidente da República, mas também era candidato à reeleição nas últimas eleições. Ou seja, o negócio escalou de um nível, então ele não podia fazer lives na biblioteca da casa onde ele morava, mas um samba enredo de uma escola de samba com o nome e com a história do atual presidente, com dinheiro público, isso sim pode. Doutor, até onde, em até que momento da campanha eleitoral a oposição ou quem quer que seja pode lutar na justiça contra essa campanha eleitoral antecipada do presidente Lula no que diz respeito a esse samba enredo? Isso pode ir até o final da campanha eleitoral ou até mesmo, se o presidente Lula ganhar as eleições de 2026, pode-se continuar com essa ação na justiça, tramitando o que pode levar, inclusive, a uma cassação. Caso o presidente Lula ganhe as eleições, pode acontecer isso? Neila, pode. O momento de se questionar a propaganda antecipada é agora. Há pedidos vários no TSE, inclusive, de liminar para impedir a realização do carnaval, desse desfile aí, pela escola de samba. Não acho que isso vai acontecer, mas, enfim, há pedidos nesse sentido, então que o TSE proíba que a escola desfile com esse samba enredo. Então, o momento é agora, já está sendo apresentado, mas nós temos um segundo momento, ainda que o desfile ocorra, e creio que ocorrerá, será possível o ajuizamento de uma ação eleitoral chamada Ação de Investigação Judicial Eleitoral. E esta ação de investigação judicial eleitoral poderá ser proposta a qualquer momento até a data da diplomação. Então, a data da diplomação vai ser em meados de dezembro. Então, até dezembro, qualquer partido político, coligação, federação e até eventuais candidatos adversários poderão ajuizar esta AIJE, essa Ação de Investigação Judicial Eleitoral, que vai tratar, sim, dos abusos. Na AIJE, a acusação será de prática de abuso, mas a AIJE demora para ser julgada. Então, vai demorar 6 meses, 1 ano e meio, e, portanto, essa decisão se projetará certamente para o ano que vem, após as eleições, após o resultado, após quem ganhar a eleição tomar posse. Então, se quem ganhar a eleição é o Lula, ele vai estar, então, reeleito, vai tomar posse o ano que vem,
e vai continuar respondendo na Justiça Eleitoral, podendo até ser cassado. Isso pode acontecer, por exemplo, o ano que vem, aí vai depender da demora no julgamento desse processo. Mas esse processo certamente se arrastará para período após a eleição e até após a posse daquele que ganhar as eleições. Felipe, sua pergunta, por favor. Doutor, você está comentando aqui a questão de propaganda antecipada, né? A sanção é muito pouca, a sanção pecuniária de R$25 mil. Ou seja, às vezes vale a pena fazer campanha eleitoral antecipada, né? Porque não tem poder dissuasório algum, né? R$25 mil só. Você falou agora do aspecto, como que você faria, né? O que os adversários poderiam fazer para tentar mitigar o risco eleitoral dessa questão, que é exatamente a ação de investigação eleitoral. Tem alguma coisa que dá para fazer na esfera civil e criminal? Eu estou aqui pensando, por exemplo, o dano, para mim, claro e evidente, é que a escola de samba terá um tempo muito grande em todos os meios de comunicação, né? Por exemplo, a rede que transmitiu o desfile ficará 1h30 fazendo propaganda eleitoral antecipada, supostamente. Então, a pergunta é o seguinte, não daria para, por exemplo, a Justiça Eleitoral, a Justiça Civil, buscar o meio termo, proibir a divulgação do desfile, por exemplo? Mitigaria um pouco a situação, mas não resolveria. Você acha que o caminho não seria por aí, talvez? Vamos lá, Felipe. Primeiro, estou com a lei aqui, né? Estou com um livro onde está a legislação, né? Então, a lei fala em R$25 mil, fato, né? Já tinha dito e repito, vírgula, ou o equivalente ao custo da propaganda se este for menor. Então, esses 25 mil, na verdade, seriam superados pelo equivalente ao custo da propaganda se esse for maior. Portanto, se a Justiça Eleitoral entender que isso é uma propaganda antecipada, o custo da propaganda seria o custo do desfile. E o custo do desfile pode ser 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a gente precisaria apurar quanto que a escola de samba gastou nesse desfile, que foi considerado, então, um ato de propaganda. Portanto, a multa pode ser maior, pode ser 2 milhões, pode ser de 3 milhões, mas ainda assim, me parece que o PT, que é um partido rico, terá condições de pagar essa conta. Vamos aí para a sua pergunta. Seria uma forma de mitigar o prejuízo? Para mim, a disparidade está evidente, não tem paridade de armas, não tem isonomia, não tem igualdade de condições. E vejam, todos aqueles que nos assistem, já há uma disparidade entre um candidato que é candidato à reeleição e que está sentado na cadeira e um outro candidato que não está sentado na cadeira. Então, a disparidade já existe e é tolerada pela Justiça Eleitoral e pela legislação. Então, a pessoa pode ser candidata à reeleição sentada na cadeira, mas isso já gera disparidade. O que nós estamos tratando aqui é o seguinte, uma disparidade que já existe fica ainda maior por conta desse samba enredo, e aí realmente eu estou muito desconfortável em aceitar essa situação. Então, para mitigar essa disparidade, poderia a Justiça Comum proibir a veiculação? Até poderia, mas eu duvido que isso vá acontecer. Isso feriria também a própria liberdade de imprensa. Então, a imprensa tem o direito de noticiar, tem o direito de filmar, tem o direito de repercutir. Então, em tese, poderia acontecer, mas eu acho que não acontecerá, não deve acontecer, e aí vai acontecer tudo, os adversários vão filmar tudo, vão produzir a prova daquilo que está acontecendo e vão usar isso naquela ação por prática de abuso, pedindo a cassação de um eventual 4º mandato do presidente, se ele for reeleito.